Rapidamente, para nós terminarmos, nós chegamos ao aforisma 63, né? E aí nós encontramos Jesus dizendo, trazendo uma parábola, né? Jesus ele era muito parabólico, né? E é fantástico essa capacidade parabólica que Jesus tinha, né? Porque de qualquer coisa mais trivial que fosse, ele conseguia trazer uma leitura espiritual, né? Ou seja, é absolutamente fantástico como nada era trivial ou era desprovido de uma capacidade de trazer um ensinamento profundo, uma essencialidade intrínseca aos fatos mais corriqueiros. Então Jesus diz o seguinte: um homem rico tinha muitos bens e disse: vou aproveitar os meus bens, vou semear, colher, plantar e encher os meus armazéns, para que não me venha a faltar nada. Foi isso que ele pensou em seu coração. E nesta noite ele morreu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus está esfregando na nossa cara. Esfregando na nossa cara. Que adianta vocês ficarem apegados ao que não é essencial, esquecendo do que é essencial, se ainda hoje vocês podem ser retirados deste mundo? E se vocês não contemplaram, não realizaram o essencial, tudo que não é essencial vai ficar aqui. Não é patrimônio seu. Mas como nós somos educados? Para caminhar para a seguridade. Por isso que nós buscamos plantar, semear, colher, plantar, encher os nossos silos, os nossos celeiros. Para quê? Para ter garantias, para ter seguridade, para poder desfrutar. Vou trabalhar para ter muito dinheiro, porque aí eu vou ter um bom plano de saúde, uma boa casa, vou poder comer nos melhores restaurantes, vou usufruir da vida. Então nós só pensamos nisso. Não que isso seja errado, mas o problema é quando nosso foco está apenas nisso. Porque isso é o circunstancial, não é o essencial. Enquanto nós estamos nesse delírio, nesse afã de conquista, de querer ganhar o mundo inteiro, eis que sorrateiramente nos visita a nossa irmãzinha morte e nos resgata do corpo físico, e uma vez que somos resgatados do corpo físico, não temos mais como usufruir daquilo que foi plantado, semeado, colhido, armazenado nos nossos armazéns. Por quê? Porque não estamos mais na materialidade. E aí? Lá nos evangelhos canônicos, Jesus diz o seguinte: ainda esta noite lhe pedem a tua alma, vem lhe cobrar a tua alma. E o que será de ti? Né? Então, sim, isso é um grande esfregão na nossa cara. E, mais uma vez, voltamos a repetir, não tem nada de errado que nós possamos trabalhar, né, construir para nós uma vida satisfatória, com conforto. Isso não tem nada de errado. O problema é quando nós nos apegamos apenas a isso e nos tornamos ambiciosos apenas de ter mais, mais e mais, né? E queremos nos cercar de toda a seguridade com coisa que existe algo seguro na existência,
Por estarmos na existência, tudo é inseguro. Nada é garantido. Então, essa falsa ilusão, né? E com isso, nós vamos, obviamente, nos tornando egocêntricos, egoístas e até mesmo ególatras. Por quê? Porque tudo parte de uma necessidade do eu, de adquirir para si para poder usufruir. Aliás, a nossa cultura, a nossa sociedade nos educa para isso. Nós somos educados para sermos esses seres consumistas, né? Porque todo o valor está no possuir, no ter, e nunca no ser. As pessoas nesse mundo são valoradas por aquilo que têm, de posses e títulos. Posses e títulos. Uma pessoa sem posse e sem títulos, ela é totalmente invisível para o mundo, descartada, rejeitada, é um pária. E veja que Jesus, que é cultuado por quase todos, era um homem sem bens, sem posses e sem títulos. Que titulação que Jesus tinha? Absolutamente nenhuma. Ele não era nenhum senador romano, não era nenhum membro do Sinédrio hebreu, não vinha de nenhuma família ilustre, não vinha de nenhuma cidade ilustre. Aliás, ele vinha de um lugar desprezível, que é Nazaré, na Galileia. Não tinha bens nenhum, não tinha uma casa, não tinha um terreno, não tinha nada. Nada. Então ele, em sendo um ser iluminado, que sabia das coisas, se o importante fosse plantar e encher os armazéns, colher, semear, ele teria feito isso. E mais uma vez, nós não estamos dizendo que o ideal é ser miserável, é não ter nada, é descuidar da integridade física, de atender às necessidades básicas que todos temos. Não é isso que estamos dizendo. E não é isso que Jesus está dizendo. Shiva Jesus não está falando disso. Está falando simplesmente, quando você está olhando só para fora e não está enxergando nada dentro, e de repente acontece o fenômeno da transição, onde, ao ser retirado do corpo, tudo que vai valer é o que está dentro e não o que está fora, e você só olhava para fora e não olhava para dentro, logo você desconhece inteiramente o universo interior, sabe de todas as coisas fora, mas nada do próprio ser. Quando você for retirado do corpo, no mínimo, o seu estado vai ser de desespero. No mínimo. Por que há tantas pessoas presas nessas zonas intermediárias, esse plano que está imediatamente sobreposto ao plano da superfície planetária, que alguns chamam de um umbral, né? A tradição espírita chama de umbral, né? Outras escolas chamam de plano astral, né? Por que a maioria dos espíritos sai daqui da crosta terrestre, da humanidade de superfície, e ficam nesse subplano astral que é composto de uma matéria quintessenciada, mas ainda é material? Por quê? Porque só têm olhos para fora, então necessitam de continuar essa visão material. Então eles vão para o mundo espiritual e vão morar numa casinha, vão ter um corpo físico, semifísico, né? Um corpo de matéria sutil, mas ainda essa sensação de corpo, enfim.
E quanto ideal não é nós sairmos desse corpo físico e ir para o astral ou para o período de erraticidade, como determinou, como qualificou Allan Kardec, né, dentro da codificação, dentro desse período de erraticidade, para voltar de novo para uma encarnação. Porque nós estamos presos no plano exterior. Estamos presos. Nós estamos rodando. Então, o ideal é que nós pudéssemos sair do corpo físico e, de fato, nos libertar da materialidade e ir para os planos espirituais, para os mundos espirituais. E mundo astral não é mundo espiritual. Né? E às vezes a gente fala, fulano está na espiritualidade, está lá em nosso lar. Nosso lar não é mundo espiritual. Por quê? Porque nós ainda estamos aprisionados a isso, a esse condicionamento, né, de só olhar para fora, de nos vincularmos, de nos aprisionarmos, de gerar, desenvolver apegos a tudo que é exterior. Nós podemos transitar pelo mundo, fazer todas as coisas, mas o que nós não precisamos é ser aprisionados pelo mundo. É por isso que Jesus falava: estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.